o que é filosofia? Basicamente, filosofia é o amor ao saber. E o que significa necessariamente? Significa que filosofia, no caso a filosofia em si, a palavra filosofia é amor ao saber. Mas os filósofos são quem ama o saber. Porque não adianta nada você ter uma palavra que significa amor ao saber e não ter quem ame o saber. Então, justamente, os filósofos são quem ama o saber. E por isso que normalmente filósofos são pessoas ditas inteligentes e cultas. Porque filósofos são pessoas que estão o tempo todo buscando conhecimento das mais diversas áreas. Porque quando a gente começa a estudar bastante sobre vários temas, a gente começa a entender que, na verdade, os temas, no geral, começam a se unificar. Então, hoje em dia mesmo, quem pegar uma pessoa que estuda bastante filosofia, você vai ver que ela vai falar que hoje em dia ela não consegue mais tratar de um assunto de forma isolada, porque quanto mais você vai estudando, mais você vai percebendo que as coisas estão conectadas, e então começa uma conexão muito grande em relação aos assuntos. Você começa estudando sobre, sei lá, matemática e você termina estudando sobre humanos, porque é um bagulho que começa a juntar tanta coisa, juntar tantos aspectos, tantos elementos, que você pode ficar perdido no primeiro momento, mas depois você pode pegar e pensar, nossa, realmente faz sentido juntar tudo isso, porque isso se conecta nisso, naquilo outro. Então a filosofia em si é justamente essa emaranhado de informações, esse emaranhado de coisas a qual você vai estudar. Mas a gente tem também as divisões, porque a filosofia abrange todas as áreas, mas temos algumas principais que são as filosofias que são estudadas. A primeira delas é basicamente a metafísica, que é a filosofia a qual estuda o universo e a realidade. É o tipo de filosofia que muita gente não considera exatamente como filosofia, mas que no final você percebe que realmente é filosofia. É uma filosofia entre aspas, entre muitas aspas, mística. Porque a filosofia não é você desacreditar de alguma coisa, mas sim você questionar as coisas. Temos a filosofia lógica, que é justamente a filosofia que você estuda para criar argumentos. Então, filósofos que estudam bastante a lógica são filósofos que conseguem argumentar muito bem mesmo. Porque filosofia lógica chega a um ponto no qual você consegue tanto retrucar um argumento que alguém pode te dar, quanto você pode dar um argumento que nem você mesmo acredita. Porém, que você utiliza tanto a lógica, você utiliza tantos elementos de lógica que a outra pessoa que está debatendo com você vai pensar, nossa, e não é que ele falou faz sentido? Sendo que, tipo, no fundamento em si não faz tanto sentido. Eu já até fiz um TikTok uma vez que abordava justamente isso, abordava esse fator de você utilizar a lógica para poder convencer alguém de algo. Temos a filosofia estética que se preocupa bastante com a beleza, seja da vida, seja das coisas, seja das pessoas e por aí vai. Porque, sim, beleza é uma coisa muito fundamental na vida humana, porque você basicamente gosta das coisas que gosta, muito provavelmente porque elas são bonitas. E não adianta você ter uma hipocrisia de falar, não é bem assim, eu não gosto das coisas porque elas são bonitas. Sim, você gosta, e não tem nada de errado nisso. Saiba que não tem nada de errado em você gostar de coisas bonitas, porque todo ser humano gosta de coisas bonitas. Temos a filosofia política, que justamente trata de assuntos políticos, a qual abrange justamente a população, porque política vem das polis, que é justamente um grupo de pessoas que estavam estabelecendo em relação a um certo governo, que no caso é o governo democrático. Mas são as polis, por isso que nasceu justamente o termo política, que você começa a debater justamente vivências humanas, de convivências humanas. Toda cidade vai ter uma política justamente por causa disso. Quando você tem um grupo de pessoas a qual você passa de um pequeno grupo, você começa a ter uma política, porque é necessário para poder ter uma organização em relação aos assuntos debatidos naquele local. Então, seja uma empresa, seja na cidade, seja em um playground, vai ter uma política. Temos a filosofia ética, que é justamente a filosofia a qual aborda o contexto mais ético do ser humano. Então, se o que você está fazendo é considerado algo certo ou errado, se o que você faz é algo que pode prejudicar alguém ou pode beneficiar alguém, se o que você faz é bom para uma grande quantidade de pessoas ou uma pequena parcela das pessoas. Então, a ética é uma coisa que é bem fundamentada, que todo mundo fala, você não tem ética, isso, aquilo outro, sendo que as pessoas muitas vezes não têm uma noção muito bem em relação ao que é ética, porque a ética também está ligada muito à moralidade, a moral da pessoa, o que a pessoa considera como moral. E aí que a gente entra já em um debate gigantesco sobre o que é moral. Mas, basicamente, a ética abrange escolhas que o indivíduo tem em relação ao meio. E é bem diferente do que você trabalhar simplesmente o que a pessoa tem que ter em relação a um grupo social, que aí entra justamente em política. Mas a filosofia não é somente uma coisa unicamente pequena. A filosofia é gigantesca e abrange todas as áreas da vida. Então, em tudo que você for pensar, vai ter filosofia. Porque a filosofia é a base de tudo que é estabelecido em relação ao conhecimento humano. Por muitas vezes a filosofia é considerada como uma ciência social.
e possa realmente ser uma ciência social, mas ela abrange muito mais que isso. Ela é uma ciência natural, é uma ciência exata, é uma ciência humana, social e o que mais seja. Ela é uma ciência que abrange todas as ciências.